Olá a todos, muito bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa matinal. Manhãs da TV, nós estamos aqui consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Curiacos TV. Você é o nosso convidado de honra. E eu, a Sara e toda a equipa de manhã estamos muito contentes por poder compartilhar esta hora, uma horinha de programa convosco, na vossa casa, no vosso trabalho, né? Sempre com atenção também ao que estão a fazer. Onde quer que nos estejam a assistir, é um prazer estar convosco. É sempre um gosto fazer parte do seu dia. Iniciamos o seu dia consigo e depois tem o resto do dia fantástico, por começando da melhor maneira com os temas e convidados que nós trazemos. É a melhor forma de começar o dia. E por isso hoje não é exceção e hoje nós vamos ter 2 temas e 2 convidados. Vamos estar na primeira parte com o projeto Doce Brasil, tanto saboroso, um projeto docinho. Eu acho que vocês já estão a ver mais ou menos aqui no plano o que é que nós temos hoje para vos apresentar. Vocês já sabem que nós gostamos sempre de trazer momentos também bem doces para si, para você poder se inspirar, ter ideias e pensar, estou assim estou um bocado em baixo, então preciso de um docinho, então você não vai querer perder conhecer, né, o projeto Doce Brasil, você não pode perder esta primeira parte do programa. E depois na segunda parte vamos estar à conversa com uma advogada que já é da casa, né, que costuma estar aqui connosco, que é uma advogada de imigração. Vamos fazer algumas perguntas, algumas questões também acerca da imigração e tudo aquilo que nós precisamos de saber. Exatamente. Portanto, vai ser um programa super interessante. Você já sabe que nós gostamos de trazer vários tipos de temas para si. Se você quiser saber mais acerca do Manhãs de TV, estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos também reportagens disponíveis para si no YouTube, para você rever e partilhar. E é isso. Você também, se quiser entrar em contato connosco durante o programa, estará em passar em rodapé os nossos contactos. Exatamente. E agora vamos então à conversa com o Doce Brasil. Voltamos já. E já estamos de volta. Já estamos e temos aqui para conversar connosco acerca deste projeto fantástico Doce Brasil, temos o Gustavo Feijó e temos a Thaís Feijó. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. É um prazer estar convosco. Obrigado. E pergunta da obrigada pelo praxe, convite. antes de começarmos o programa. Querem mandar beijinhos lá para casa, para a família, para quem estiver a assistir, os amigos? Sim, mandar beijinho para a família, para o filho, para o neto, para a mãe. Maravilha. Tá lá no Brasil. Vocês já assistiam ao Manhãs de TV, a primeira vez que vêm, e pelo que sabemos aqui da Thaís, é que você é muito tímida, mas teve um passo de coragem para vir aqui em televisão nacional e internacional. Sim, estou um pouco nervosa, mas eu acho que no decorrer da entrevista eu vou ficar mais tranquila. Hoje toda a gente vai saber quem é uma das caras principais do Brasil. Isso, porque as pessoas, População. os clientes conhecem Gustavo, porque é ele quem faz as entregas e tal, e muitos não me conhecem, né? Falam comigo, mas não me conhecem, porque eu estou sempre na produção, na cozinha, trabalhando. Como é que começou este gosto, Thaís? Ai, a Doce Brasil é o meu amor, né? Chegamos em Portugal, eu queria trabalhar, precisava trabalhar, mas não queria sair de casa, queria continuar em casa cuidando da filha, que ainda estava muito pequena, dar atenção ao filho, que era adolescente na época. E aí comecei a procurar empregos, mas os horários, né, não cabiam com o que eu queria. E um dia, conversando em casa, Gustavo falou assim, faz brigadeiros. E aí eu falei, brigadeiros? Ele tá, e você sempre fez para as festas dos nossos filhos, para as reuniões, é tão gostoso, faz. Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Assim, brigadeiro, será? E ele sempre lá, faz uma vez, dá para as pessoas. Eu falei, então é isso que eu vou fazer uns brigadeiros e vou oferecer às pessoas que eu conheço. E ele, como tem muita habilidade com habilidade manual, ele fez umas caixinhas e pronto. Entreguei, fez 10 caixinhas. 10 caixinhas de origami. Que engraçado. Isso. E aí entreguei, levei para a dona do ATL, que minha filha ia, no salão de beleza e tal. E aí pensei, né? Pronto, agora a Doce Brasil vai bombar. Não tinha nome, agora... eu vou vender muitos brigadeiros. Não aconteceu isso. Então, não me ligaram. Eu falei, ai, meu Deus, será que eu não estou fazendo direito? Será que não ficaram bons? Um tempo depois, a dona do ATL, que tinha comido o brigadeiro, falou, Thaís, eu vou fazer a festa do meu filho
e vocês fazem personalização? Eu quero tema super-herói. Fazemos. Já contando com o Gustavo, né? E aí ela falou, então tá, quero brigadeiros. E aí passamos a madrugada cortando as coisinhas, né, os super-heróis, né? Todos Ele com os imprimiu, detalhezinhos. cortamos, fizemos uma festa linda. E a partir daí, a Doce Brasil... Foram os primeiros passos. Aí eu pensei, meu Deus, tem que ter um nome, né? Que nome? Porque não tem nome essa empresa. Porque as pessoas começaram a pedir. E aí eu entrei em contato, falei com umas amigas, um grupo de amigas do Brasil, tal, amigas de muito tempo. Eu preciso de um nome para a minha empresa, que agora eu vou abrir empresa de brigadeiros. E aí elas foram falando e uma delas falou, que tal Doce Brasil? Eu falei, olha, porque eu falei, eu queria alguma coisa que fosse relacionada a doce, ao Brasil, tal, porque eu só fazia brigadeiros na época. E aí ela falou, não, Brasil Doce. Eu falei, não, Brasil Doce, ai, Doce Brasil. E ficou. Ok, maravilha. E hoje? Gustavo, como trabalha com essa coisa de Informática. informática, de marca, logomarca, logótipo, né? Criou o primeiro e pronto. E pedimos ajuda a um amigo também que fez e pronto. Portanto, foi através daquele clássico dar aos amigos para provar, dar a familiares, né? Exato. Conhecidos, que começou o boca a boca a espalhar. Nós aqui em Portugal somos excelentes com o boca a boca. Sim. Vocês então, e é interessante porque lá está você, estava na área da pedagogia lá no Brasil Sim. e aqui teve que se reinventar. Se calhar estava assustada porque, ou seja, você sabe que os portugueses têm assim um paladar diferente Sim. da malta do Brasil, mas a aceitação foi boa. Sim, foi. Eu estudei um pouco sobre isso também, né? Eu queria trabalhar com brigadeiros e aí Gustavo era quem experimentava. E tanto que tem um sabor, eu até trouxe um sabor que eu criei pensando nos portugueses, que é o pastel de nata. Ah, que E interessante. tem todos os ingredientes do pastel de nata, só que em brigadeiros. Então eu fui estudando um pouco, fui vendo o que é que os portugueses gostam. Experimentei muitos doces portugueses para entender realmente como era. Então foi um trabalho assim de estudo mesmo, né, de E bem preparação. difícil de fazer também, né? Experimentar doces portugueses. É uma chatice, não é? Isso. Todos os dias ter que ir lá provar um ao outro. ver se Pois não- pá, é. que castigo. Gustavo, como é que é para si fazer parte deste projeto e desde o início também a incentivar sempre a sua esposa para ir com ele para a frente? Para mim é um prazer, claro, além do prazer palatal, é um prazer também apoiar a minha esposa, porque é algo que ela gosta de fazer, a gente sente isso, ela coloca muito amor em todos os produtos, desde bolos aos brigadeiros, aos cupcakes e tudo mais que faz. Cada detalhe é bem pensado, às vezes eu até fico chateado com ela porque ela acha que aquela frutinha não está bem naquela posição. Eu falo, tá bom, tá, deixa assim. Não, tem que ser mais alto, tem que ser mais baixo e vai. Mas é muito prazeroso, é muito prazeroso. E quando uma pessoa faz algo que vem do coração, isso que está a mencionar, né, ser tão minuciosa, é porque faz com o coração. Os resultados depois surgem. Não é Surgem, verdade? exatamente. E é interessante que não só você, pronto, o Doce Brasil teve esse início clássico, mas muito bonito, que já ouvimos algumas vezes, do passa a palavra, experimenta e depois começam pessoas a encomendar, mas você não parou por aí, fez cursos, workshops, assistiu a palestras com ingressos de empreendedorismo, ou seja, você mergulhou, você e o Gustavo, juntamente, mergulharam mesmo nesta paixão e neste novo bebê, né? Neste novo projeto que vocês têm. Sim, porque o que eu pensei, o que nós pensamos, bom, se nós vamos trabalhar com isso, nós precisamos entender, né, todo o processo, não só fazer o doce, preparar o doce, mas eu preciso entender o que é empreender. Então, fiz uma pós-graduação em gastronomia, participei de alguns workshops e fiz questão que fossem com professores portugueses também, até para entender a realidade de Portugal, porque é bem diferente do Brasil, com o que nós estamos acostumados. Gustavo trabalha com a informática, então me ajudou muito, me ajuda muito. Ai, não sei o que seria da Doce Brasil sem Gustavo, porque assim, além de cuidar da mídia em geral, é ele quem faz as embalagens
Ele quem faz as forminhas, o topper do bolo é ele quem faz. A gente briga em alguns momentos, porque eu penso uma coisa, ele pensa outra totalmente diferente. A gente vai tentando. Faz parte. não é? Faz parte. Vai É o tentando. que torna o entrar- projeto bonito, é isso. Exatamente, né? Tem que ficar bom. Então nós estudamos, nos preparamos para isso, para que a Doce Brasil fosse realmente uma empresa de excelência. E é o que nós buscamos hoje. Quais são as diferenças que encontrou em relação principalmente aos paladares do Brasil e de cá? É engraçado que eu estava conversando sobre isso há pouco tempo, assim, os portugueses gostam muito do doce. Só que é diferente do Brasil, porque assim, o brigadeiro de pastel de nata, por exemplo, que foi o que eu criei, tinha que ser um brigadeiro doce, mas não exagerado, e tinha que ter um contraste, né? Alguns contrastes. Então, assim, a canela tinha que estar presente, o limão tinha que estar presente. É um doce apurado. Certíssimo. E como é que tem sido, desde esses primeiros passos até os dias de hoje, como é que têm corrido as coisas no Doce Brasil? Qual é o feedback que as pessoas dão? Quer falar? É sempre um feedback muito bom. A gente sempre se regorgiza bastante com o feedback, porque todos os clientes costumam dizer que conseguem ver o amor que a gente coloca em cada produto. E a entrega é feita personalizada, sou eu que faço a entrega também, e vou lá na porta do cliente, faço a entrega, e o feedback é sempre... Ouça, o Gustavo, ainda, além de ajudar em tudo que ajuda, ainda vai fazer a entrega. Também faço as Espetacular. entregas. Portanto, quem encomendar agora vai poder ter a oportunidade de dar um aperto de mão ao De Gustavo me e dizer que viu conhecer amanhã pessoalmente, sim. Maravilha. Mas vemos que agora não é só brigadeiros, não é? Tudo começou com brigadeiros e hoje o projeto já evoluiu. O que é que aconteceu? Pois é. Eram os brigadeiros e eu não pensava em trabalhar com bolos. Não, bolo, muito difícil. Recusava não. até, né? Recusava. E quem encomendava brigadeiro falava, Thaís, faz um bolinho. Não, bolo não. E aí eu comecei com um bolo caseiro, caseirinho, aquele bolo de cenoura. Aí fazia, eu coloco um brigadeiro por cima. Tá bom, coloca um brigadeiro por cima. E aí os clientes iam pedindo, né? Poxa, Thaís, eu queria fazer a festa, queria encomendar tudo com você. Eu falei, chegou o momento. Então agora eu tenho que aprender a fazer bolo, porque não é só fazer o bolo e pronto, né? Tem todos os passos, a montagem, a preparação, a montagem, a decoração. E aí sim, aí eu fui fazer workshops e cursos para aprender apenas o bolo, a montagem do bolo e sabores também, né? Como criar os sabores. E aí, pronto, o menu era aberto, então o cliente escolhia, eu quero um bolo de chocolate com recheio de doce de leite, sei lá, um outro recheio. E aí eu tinha que fazer muitos, porque muitos recheios, muitos sabores de bolo, ficava louquinha, né? Depois eu falei assim, não, eu tenho que organizar isso aqui, estudar, né, harmonização, tal. E aí fechei o menu, falei, tem essas massas, esse recheio, essa massa com esse recheio, pode escolher esse que eu sei que é bom, tal, já testamos. E aí pronto, fomos aos pouquinhos, né? E aí eu fazia um bolo menorzinho, comecei com um bolo com acetato, porque eu não sabia como deixar o bolo ficar em pé. Depois fui fazer o workshop, aprendi, agora não, agora eu já posso fazer uma cobertura. E aí Maravilha. pronto, foi devagarinho, sempre muito devagar, né? Assim, e depois abrimos um café e o café era dentro de um ginásio. E aí Que é o Sweet Fit, certo? exatamente, aí fugiu completamente daquilo que eu já estava acostumada. Então tive que estudar, porque era assim, bolo sem açúcar, bolo sem lactose, sem glúten. Fiquei Porque era uma marca que era mesmo voltada para um público mais fitness. Doces, mas para você mais fit. Fit. isso. E aí já tive que fazer uma outra preparação, né? Mas a Doce Brasil sempre foi a menina dos meus olhos. E aí eu falei assim, não,
vamos voltar para o bolo com açúcar, com glúten, com lactose, pronto. E aí fechamos o café e quando fui estudar, aí sim que eu fui fazer a Após. pós, Uhum. para saber como gerir um negócio, né? Porque antes eu fazia precificação toda errada. Gastronomia criativa, não foi? Foi. Uhum. Aí fiz essa pós e pronto. Aí estamos seguindo. Então, aqui. Feliz. Maravilha. E sente que essa pós-graduação também que fez e tudo aquilo que tem aprendido tem ajudado também a crescer não só no seu negócio, mas também como pessoa? Sim, sim. Porque como eu falei, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Não se nota nada. Não se nota nada, pois não? Até agora eu pensava que o Gustavo era o tímido. Porque vocês deixam à vontade, mas eu sou tímida. E então, isso me ajudou também como pessoa, sabe? Como profissional, obviamente, mas como pessoa também. Entender o meu negócio, entender o que eu quero, perceber até onde eu posso ir, qual o meu limite, né? Gustavo é muito bom para isso também. Ele vai me situando, né, em relação às metas. Me ajudou a colocar os pés no chão, porque geminiana como sou, né, quero tudo ao mesmo tempo, tudo. Então, me ajudou como pessoa também, sim. Quando falamos hoje do Doce Brasil, que doces, que menu, cardápio é que vocês têm disponível? Tudo que tem disponível, para quem está curioso. Ai, Se for um menu grande, estás à espera que até isto... Não precisa de ser todos os bolos, mas vai mas ser sempre um. é grande. Já vemos aqui alguns cupcakes, brigadeiros, bolo, que mais? Temos quindim, 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 ok. cake pop. cake pop. Cake pop. É um bolo no palito. Uhum. Ah, que fixe. Uma Sim, é um bolo que a gente Daí pega, eu ia trazer. pega um bolo do sabor que o cliente quer, esfarela ele, mistura com um brigadeiro, Uhum. faz as bolinhas, molda direitinho, mergulha no chocolate derretido e espeta. Já provaste um cake pop? Eu nunca provei um cake pop. Olha que isso é espetáculo, muito bom. É muito É muito bom. Que mais então? Muito bom. Ok. Cake pop, Brigadeiros, quindim. cake pop, quindim. Aí tem algumas tartes. Banoffee. Eu quero diminuir. Pavlova. O que é o banoffee? Pavlova. Banoffee é uma sobremesa, é uma tarte que tem doce de leite e banana. E em cima um chantilly de mascarpone eu faço, que eu faço com mascarpone. Também é delicioso. Eu acho que é a minha sobremesa preferida. E a nível de bolos, o que é que são, quais é que têm e quais é que são assim os premiados? Os top. Esse é um O Red Velvet. Red Velvet. acho que é o preferido dos portugueses, porque e principalmente nessa época, porque é fresquinho, né? O limão. Esse, por exemplo, é um Red Velvet com creme de limão siciliano e geleia de frutos vermelhos. Ok. Geleia caseira. É ela mesma. Em termos Geleia de- feita em casa também. Olha, espetáculo. Quer dizer, Bom. na Doce Brasil. Em termos da massa e tudo, qual é o tipo de massa que gosta de trabalhar? Eu faço manteigada, faço a base de óleo também, gosto muito. E as massas que nós temos Red Velvet, cenoura, que sai muito aqui, cacau e baunilha, a base de iogurte. Certíssimo. E os recheios são sempre brigadeiro. Esse é o único que não é com brigadeiro. Mas Tem o tiramisu também. tem o tiramisu, que é muito bom também. Vocês tiveram a oportunidade também de fazer algumas feiras, né? Cobrir alguns eventos e ficaram conhecidos. Falem-nos como é que foi a experiência. Foi assustadora. A primeira feira grande que a gente fez foi o Mercado do Chocolate, em Cascais. Ok. E foi assustador, porque eu fiquei sozinho na banca e ela sozinha fazendo brigadeiro. Laura pequena. Laura pequena e vendia muito, 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 muito. E aí tinha horas que não tinha mais nada. Eu ligava para casa e falava, Thaís, faça brigadeiro. Eu falei, mas de que sabor? Qualquer um, tá saindo tudo. A gente está vendendo aqui, tá ótimo. E foi assustador. Mas aí a gente tinha também as feiras menorzinhas que a gente fazia a feira da praça lá de São João do Estoril também. E onde mais? Fez feira várias aqui em Lisboa. Fizemos algumas feiras, sim. E é bom, é interessante o contato com o público. E a partir daí vocês também começaram a ganhar mais evidência, né? Mais Conheceram a evidência, vossa marca, começaram a entrar em contacto. Mais seguidores. Vocês atuam em que área? Só da zona de Lisboa? Fazem entregas só pela área de Lisboa? É mais para a área de Cascais.
Cascais. Mais pela área de É, Cascais. Também chegamos a Lisboa, mas Lisboa já é também fazemos. Ok. O nosso público-alvo mesmo é Cascais. Certíssimo. Vocês parece que estão a viver um sonho, não é? Porque Sim. país diferente, aí daqui a bocadinho vamos estar com uma advogada de imigração e também ela deve achar interessante este tipo de casos, pessoas que vêm para um outro país e que lutam por uma vida diferente, estão a conseguir, foi algo que era fora do vosso habitat natural, não é? Pela formação, Fora. mas está a correr muito bem, as pessoas estão a gostar e vocês estão-se a especializar, sentem que falta alguma coisa no vosso sonho Doce Brasil? Sempre acho que falta, né? Sempre quero mais, sempre Quer mais? sempre quero mais. Mas assim, eu estou muito feliz agora. Estamos, né, num momento muito feliz da Doce Brasil. Agora a gente está trabalhando numa cozinha profissional, né? Em um restaurante. Não estou mais em casa. Tivemos um ateliê, mas ficamos por pouco tempo. E estamos agora pensando em expandir, né, fazer workshop. Começar a dar aulas, é isso? Sim, sim. Bolos de casamento, não? Ainda não. Ainda. Daqui a pouco. Mais uns meses ela está cá de volta, Sim. afinal já faço. Mas já sai bolo de bodas, pelo menos já sai. Ah, ok, maravilha. Boa. Mas, e quem sabe futuramente abrir um espaço, né? E vocês vão lá visitar a gente. Claro. Abrir um espaço, um café, uma pastelaria com os nossos doces, mas devagar, devagar. Certíssimo. Vamos devagar. Maravilha. Muito bom. O que é que tu achaste? Eu gostei imenso de conhecer e gostei imenso de vos conhecer também, porque muitas vezes as pessoas pensam que hoje nós criamos um negócio, amanhã já estamos avançados e crescidos e já fazemos. As coisas demoram tempo. E quando elas demoram tempo, são mais saborosas, não é? Nós temos mais gosto e acabamos por ter muito mais vontade de levar as coisas mais para a frente, porque conseguimos ver os frutos dos pequeninos passos que estamos a dar, não é? E isso também é muito importante. Como é que os vossos filhos veem os pais com este projeto? Ai, fico até emocionada. Eu imagino que eles vêm com muitos bons olhos. Laura é uma princesa, ela é muito consciente também. A gente percebe que ela percebe que a gente não está presente com ela fisicamente, mas estamos em pensamento, a gente está ali ocupado fazendo alguma coisa que é para o bem, para o futuro dela. O Gabriel, que é o nosso filho mais velho, já está criado, já tem a vida dele. Aos 18 anos ele saiu de casa, foi para a Inglaterra e está lá com a família. Muito bem visto profissionalmente, então eu acho que eles também se espelharam um pouco na gente nesse sentido. Gabriel ajudou a gente. O Gabriel ajudou a gente, até Ele chegou a faz fazer as feira feiras. comigo. Ah, maravilha. Foi. Um grande abraço para o Gabriel. A gente mandou só beijos à Laura. Um grande abraço, Gabriel. Os seus pais são famosos, estás a ver? Olha. Hoje ele me ligou. Foi. E ele ajudava, né, a fazer as feiras, ele ia com o pai e eu ficava em casa cuidando da Laura e preparando. E ele ajudava muito, ajudava. A Laura ajuda hoje com as embalagens, porque as embalagens são feitas por Gustavo, as forminhas, as caixas e tal, e ela ajuda a gente com isso também. E eles percebem, assim, não é fácil, porque em vários momentos, Páscoa, por exemplo, é a época que eu mais trabalho, Páscoa, Claro. Natal, então assim, às vezes eu não consigo fazer um almoço de Páscoa, porque já estou exausta, nós estamos, né? Um Natal como deve ser, porque trabalhamos muito, e eles entendem, né? Eles sabem que é pro bem da família. Esse ano, no ano passado, eu falei assim, não, meu neto nasceu, eu preciso ir para viajar, né? E aí, mas fiquei com aquela coisa na cabeça, meu Deus, Natal, eu não estou trabalhando, sabe? Eu não estou fazendo nada para o Natal, como assim? Que estranho. Então, às vezes a gente precisa, né? Não é fácil. Há sacrifícios que têm que se
têm que ser feitos. Ficar a madrugada acordada, produzindo. E também saber aproveitar os pequenos momentos, porque muitas vezes nós trabalhamos uma vida toda, mas não usufruímos do trabalho que nós estamos a ter, não é? E também tem que haver um pouquinho esse equilíbrio, e hoje em dia as pessoas trabalham, porque precisam trabalhar, claro que sim, mas tem que ter sempre este equilíbrio, porque é fundamental para a família, não é? Depois os filhos crescem. Se a gente não os aproveita quando eles são pequeninos, eles depois crescem. Calma, Sandra. Oh, meu Deus. Eu sei que já é maior de idade, o outro está a caminho, o outro. Calma. Não, mas é importante porque muitas vezes nós pensamos, ok, eu tenho que trabalhar. Claro que sim, mas também tem que equilibrar as suas coisas na sua família, não é? Também tem que usufruir dos seus filhos, usufruir do seu marido, da sua esposa, de quem está consigo. Portanto, haver aquele equilíbrio é fundamental, porque você consegue produzir e trabalhar muito melhor. Exatamente. Eu estou a Gostava muito de ouvir aprender. falar. Estou a aprender. Aos pouquinhos eu acho que eu consigo. É aos bocadinhos, não é? É aos pequeninos passos que são importantes. Para entrar em contato convosco, como é que podemos fazer? Pode ser pelo WhatsApp, no 939-016-013. Pode ser pelo Facebook, que é o Doce Brasil PT. Ou no Instagram, que é o @docebrasil_Cascais. Certíssimo. Maravilha. Muito obrigado por terem vindo ao nosso programa. Obrigado. Foi um prazer Obrigada. conhecer. Obrigada. Muito sucesso, é o que Obrigada. desejamos. E vem para Obrigado. uma próxima. Com Sim. certeza. Boa. E também porque depois também chegamos ao Natal, também queremos saber as novidades, aquelas coisas fabulosas todas, portanto, tem cá vir. Com certeza. Se Obrigada. vocês gostaram desta primeira parte do programa, então não vão querer perder a segunda também. não é? Exatamente, vamos estar com a nossa querida advogada Jamil Portela. Portela, que nos vai falar assim assuntos bastante importantes e atuais. Então, Voltamos já. Estamos já. Já estamos de volta, agora na estamos, segunda sim, parte do senhora. nosso programa, não é, Sara? Exatamente, e vamos estar à conversa com a nossa querida advogada Jamil Portela, ela que é uma advogada de imigração e vai-nos falar aqui alguns temas bastante interessantes que você vai gostar. Jamil, muito obrigado por estar connosco no programa mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Para quem estiver a assistir pela primeira vez, assim só para dar um lamiré do que conseguimos falar acerca do seu percurso e da sua paixão, como é que tudo começou para si? Então, primeira vez, pronto, quando eu vim para Portugal foi para fazer o mestrado e a partir daí, pronto, depois que eu finalizei o mestrado, comecei de fato a advocacia internacional entre Brasil e Portugal e, consequentemente, fiz pós-graduação, diversos outros cursos e o escritório foi desenvolvendo aí em âmbito internacional e dentro do direito também interno, onde a gente vem aí atuando na Europa, Brasil e termina atendendo pessoas de todo mundo que pretende vir para Portugal também. Essa é a especialidade da sua agência e onde você opera também. Exatamente. Tem sido muitos os casos que têm vindo até si? Sim, muitos casos. Acho que hoje o mundo é como eu gosto de dizer, né? O mundo é nossa casa. Então, cada vez mais as pessoas vão se identificando, nascem em um lugar e por diversos motivos vão para outro, né? E eu acho que Portugal também tem sido um lugar que as pessoas descobriram, né? Muitas coisas boas que temos aqui. E então a gente vê de várias nacionalidades as pessoas desenvolvendo negócios, vindo estudar, vindo morar, vindo viver sua reforma também, que isso também eu acho que Portugal proporciona uma certa qualidade de vida. É maravilha. Vamos falar acerca de famílias fronteiriças, não é? E quais são os principais desafios enfrentados por essas famílias em termos da regulação das responsabilidades parentais de nós? Olha, uma das primeiras questões é que, certamente, em um processo de divórcio é sempre algo muito complexo. Infelizmente, às vezes, alguns casais terminam não pensando naquela criança. E por um motivo também de, às vezes, necessidade de um daqueles progenitores ir para outro país, às vezes não se atentam a questões jurídicas que são essenciais ficarem definidas aqui. Então, independentemente, sem dúvidas, a mediação, né, nesses casos é a melhor forma para trazer um menor impacto para a criança. Claro. E, consequentemente, até por questões jurídicas e financeira, também entre um processo judicial e extrajudicial que podemos fazer aqui na conservatória, é muito mais interessante fazer na conservatória. Porque a gente consegue fazer uma média de 2 a 3 meses o processo, fica tudo muito bem resolvido. A gente tem 1/3 do custo de taxas
aí de forma reduzida na conservatória. Mas eu acho que um dos maiores desafios é, às vezes, os advogados também têm esse papel que deve ser desenvolvido de mediar. Quando vem aquele casal ou uma das partes de forma muito conflituosa, tentar perceber a situação e justamente talvez buscar um outro colega para talvez estar mediando entre as partes quando tem aquele conflito. Então, eu acho que um dos maiores desafios é tentar convencer, se de fato decidiram aquele divórcio, pensar primeiro na criança. E quais são as formas, vamos dizer assim, jurídicas que a gente pode trazer aquele processo menos doloroso. Uhum. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A outra questão é que, sem dúvidas, seja, vamos dizer assim, uma família de portugueses, onde um dos progenitores resolve ir embora, ou famílias, né, transfronteiriças, onde existe uma mistura cultural, isso também a gente precisa trabalhar, vamos dizer assim, em relação às crianças, para que de fato exista, vamos dizer assim, um certo equilíbrio entre as partes ali, entre os progenitores, continuar de uma certa forma trazendo ambas as suas culturas, e isso não impactar de uma certa forma o que é melhor, o que uma cultura é melhor ou outra, mas de fato ser transmitido e continuar sendo transmitido, independente de um progenitor não estar mais presente no dia a dia. Então, assim, isso é um dos outros pontos que a gente também nota nesse processo migratório, nesse processo que às vezes acontece, de fato, o divórcio. E, sem dúvidas, que o processo migratório é, como eu gosto de dizer, não é fácil, né, o processo migratório. Então, às vezes, a gente até tem famílias que vêm de um país, já tinha toda uma estrutura familiar, então, quando, vamos dizer assim, a gente muda toda aquela estrutura, às vezes tem muitos desafios e que, se não tiver muito bem alinhado, acontece também o divórcio depois que chega aqui. Então, assim, é possível resolver as questões jurídicas, né, estando aqui, para que, de fato, também eles não tenham problemas em relação a esses menores. Principalmente se um desses progenitores resolver voltar para o país de origem ou até, quem sabe, né, ir para outro país. Seria a minha questão. Isso é algo que acontece muito, ou seja, um dos pais a fazer uma deslocação com o seu filho, que é menor de idade, sem autorização do outro progenitor? Sim, existe essa possibilidade, mas vamos dizer assim, não há possibilidade de um dos progenitores, um dos pais, ir para outro país, mesmo aqui Espanha, enfim, Inglaterra, sem haver uma autorização de viagem. O que Ok. acontece é que existe o que a gente chama de uma deslocação ilícita daquele menor, quando aquele progenitor diz que vai de férias e na verdade não é isto. Ele Ok. vai de fato viver e quer de fato que aquela criança permaneça vivendo com ele naquele país. Peço desculpa, isso não é considerado rapto? Nós temos uma terminologia jurídica que é uma ação de rapto de menores, onde nós temos que analisar sempre a competência jurídica e também os países que fazem parte da Convenção de Haia. Porque a gente tem, às vezes, casos um pouco mais complexos com países que, infelizmente, não faz parte da Convenção de Haia. Então, a gente não consegue ter, de fato, acordos para que aquela criança a gente consiga o regresso para o seu país, onde tinha, de fato, residência habitual. Como vou dar um exemplo hoje muito crítico, é a Rússia, por exemplo, né? Então, a gente já teve casos no escritório de pais que, pronto, estão um pouco desesperados nesse sentido, porque não conseguem ver seus filhos que têm também a dupla nacionalidade, né, portuguesa e russa, houve o rompimento, houve o divórcio e, no caso, a mãe levou a criança para a Rússia. E a Rússia não fazendo parte, a gente não consegue fazer uma ação que é de competência no país onde a criança está de momento, onde a gente faz uma ação rápida, vamos dizer assim, que é uma tutela cível, no sentido de comunicar, olha, essa criança que está no seu país não pode estar nas formas em que está, porque não existe um acordo nesse sentido entre os progenitores. Então a Convenção de Haia é esse acordo? É isso? A Convenção de Haia é um acordo internacional onde vários países fazem parte e termina tendo que cumprir todas as regras ali definidas naquela convenção internacional. Então, assim, a União Europeia, ou seja, todos os países da União Europeia fazem parte, o Brasil faz parte, por exemplo. Então, se isso acontecer entre esses países,
de fato a gente pode fazer essa ação. Então, uma criança que é trazida para Portugal sem autorização de um dos progenitores que ficou, por exemplo, no Brasil, a gente tem que fazer uma ação em Portugal para dizer, olha, essa criança foi trazida de forma ilegal, de forma irregular. Consequentemente, nós temos prazo para isso também. E nós temos diversas situações que às vezes acontecem e motiva isso, como a questão de violência doméstica, maus tratos a menores, faz com que motive também que um daqueles progenitores faça esse deslocamento. Ok, certíssimo. Então, assim, a Convenção de Haia também há uma exceção Leva isso em justamente para esses consideração. casos, principalmente quando eles analisam e comprova em tribunal que aquela criança, se voltar para o país onde tinha residência habitual com aquele progenitor, pode correr risco de, não somente risco de vida, de maus tratos, mas também psicológicos. Então, se ficar de fato comprovado isso, digamos que esse deslocamento, vamos dizer assim, irregular, ilegal, de fato não fica, vamos dizer assim, de todo considerado ilegal. Termina sendo justificado. E aí, neste país, por exemplo, no exemplo que eu estou dando, Portugal, a gente faz uma ação de regulação de responsabilidades parentais e tenta, de fato, aí regular e proteger a criança de tudo que é necessário. E, claro, havendo, enfim, uma situação de maus tratos do progenitor ou progenitora com aquele menor, aqui existem também procedimentos utilizados junto também com o trabalho de assistentes sociais do próprio Estado, onde vai tentar conciliar e reaver essa possibilidade de uma aproximação entre aquele menor e aquele progenitor que está em outro país também. Portanto, duas coisas aqui muito importantes está a falar para quem está a assistir ao programa e infelizmente já passar por esta situação em que, no caso de um dos progenitores ilicitamente levou o filho para longe do país para passar férias, mas na realidade não era para passar férias. Então, o primeiro passo é saber se o país onde ele está dentro desse acordo da Convenção de Haia. Seria o primeiro passo para ele e tem prazos para isso. E o segundo é, se caso seja a pessoa que foi para o país, foi porque motivo de proteção, tanto dela como do menor, por causa de agressões e não só. Então aí a pessoa também pode ficar descansada, mas convém também reportar aos órgãos e instituições adequadas, certo? Exatamente. A gente tem hoje visto que existe um movimento internacional para que haja também um resguardo através da Convenção de Haia, também aos casos de violência doméstica, diretamente aos progenitores e não ao menor de idade. Porque a gente sabe muitas vezes que isso também acontece, não é diretamente com a criança, mas às vezes ou com a mãe ou com o pai. E infelizmente a gente ainda não tem, vamos dizer assim, a gente tem entendimentos, né? E a gente tem visto até na prática, eu falo até por experiência aqui em Portugal, que os juízes terminam até de uma certa forma, por mais que a gente não tenha uma previsão de forma clara e objetiva nas convenções internacionais no direito interno, que a violência doméstica diretamente com aquela progenitora, com a mãe ou com o pai, isso é motivo de justificar aquele deslocamento ilegal da criança. Consequentemente, a gente vê que na prática, às vezes, eles analisam que o contexto, se a criança vivenciou aquilo, também não é interessante, de fato, voltar. E aí, às vezes, a gente vê aí uma alteração e um caminho diferente para a decisão de uma ação aí de rapto de menores. Quais são os recursos legais disponíveis para os pais que desejam garantir o cumprimento de um acordo de responsabilidades parentais, em caso das famílias fronteiriças? Olha, existe possibilidade, o primeiro ponto, que as pessoas acham que eu sou estrangeira, estou em Portugal e o fato de ter aquela nacionalidade e, de fato, nos divorciamos e temos que definir essas responsabilidades parentais. Temos que voltar para o nosso país de origem para fazer isso? Não. Já digo que há possibilidade, independentemente de obter autorização de residência, inclusive, definir as responsabilidades parentais, seja pela via judicial ou seja pela via extrajudicial. A gente vê que algumas pessoas ficam nessa dúvida. E um outro ponto é, para os cidadãos europeus, ou seja, os portugueses que também vão se deslocar por toda a União Europeia, o que ficar definido também pela via extrajudicial tem total valor igual uma via judicial, que as pessoas também têm um pouco dessa insegurança. Eu
tem assim, um acordo, estou de forma consensual com a mãe ou com o pai, mas eu prefiro e acho que é mais seguro ir pela via judicial. E eu posso dizer que tem a mesma força, até porque no processo extrajudicial é sempre comunicado ao Ministério Público e também ao tribunal. Então, a gente sempre tem que ter um parecer para, de fato, depois termos a conclusão das responsabilidades parentais, porque vão analisar vários pontos naquela proposta de acordo. Então, nós temos a proposta de acordo que é elaborada, pode ser elaborada por apenas um advogado. Então, a gente elabora a peça processual com tudo que é necessário ali definir para a criança e submete o processo na conservatória de registro civil. Ou então, se seguir pela via judicial, certamente, se mesmo que seja consensual, vai ter a necessidade aí de ambos serem representados por 2 advogados. Então, a gente tem essas 2 hipóteses, tá, jurídicas que as pessoas podem dar seguimento e resguardar. E é isso, não ter medo, o fato de não ter documentos ainda, não estar totalmente com a sua autorização de residência ou visto em Portugal. E isso, de fato, não impossibilita que eles deem início na regulação das responsabilidades parentais. E, claro, vale pontuar uma outra questão. Os menores de idade, a gente sempre considera a residência habitual, que é quando aquela criança já está, vamos dizer assim, adaptada naquele país, já está matriculada na escola. Então, às vezes também acontece isso. O pai e a mãe trouxe e em 30 dias, de fato, aquele país já é de competência para fazer isso. Se for de comum acordo, não precisa a criança se deslocar mais aquele outro progenitor para o país de origem para fazer. Mas se realmente existir, infelizmente, um conflito e não existir um consenso entre as partes, a gente tem que definir primeiro isso. É residência habitual, de fato? Foi autorizado aquele deslocamento de forma acordada ou não? Então, tudo isso é importante. E para a regularização desse menor, também é necessário, se aquele menor é de um outro país, é de outra nacionalidade, ou até mesmo sendo um cidadão português, que também acontece esses casos, e o progenitor não vive aqui, eles viviam em um outro país, é necessário também de uma autorização para a regularização daquele menor estrangeiro em Portugal. Então, o CEF ele vai solicitar essa autorização também, tá? De pais separados. Isto para vocês deve ser uma área muito sensível, né, para os advogados, porque, por um lado, quando recebem um caso destes, vocês têm que analisar quem é que realmente poderá ser a vítima, ou para quem realmente será melhor ajudarmos. Portanto, vocês também têm que ser um pouco investigadores neste tipo de casos, detetives, não? É verdade, é verdade. A gente tenta colher o máximo de provas do nosso cliente. A gente tenta perceber, eu pelo menos, como eu digo, eu gosto muito de utilizar a mediação e uma outra coisa que não é muito falado aqui ainda, que é o direito sistêmico. Sistémico. O direito sistêmico digamos que foi toda uma teoria certamente desenvolvida e também começou a ser implantada pelos tribunais, no caso no Brasil, em especial no estado da Bahia, por um juiz. E hoje já tem, vamos dizer assim, um certo desenvolvimento em vários países. Portugal, a gente vê que nós temos essa adaptação e aceitação pelo tribunal, no caso aqui de Leiria. E eu tive a oportunidade até de fazer aí um congresso na Universidade de Lisboa, onde eu trouxe profissionais especialistas nisso. O direito sistêmico ele vai utilizar de técnicas onde, mesmo estando na via judicial, quando a gente analisa diversos conflitos, por quê? A gente faz um acordo ali. Mesmo o juiz, no processo judicial, ele necessita, na primeira conferência, definir ali o que vai ficar previamente definido. Depois até pode seguir por uma via, onde vai se discutir, onde vai para julgamento, mas tem que ficar definido logo para onde é que a criança fica, né? Só que a gente vê que existem muitos conflitos, existe muita pirraça de um lado e do outro. Então, são métodos onde a gente utiliza para que ambos os progenitores entendam que o que importa ali é a criança. Claro. E um dos pontos no caso, que a gente vê a constelação familiar. Hoje também é bastante falado aqui também a constelação familiar, só que
Nesse ponto é muito engraçado, porque é quase uma montagem de teatro, onde ambos os progenitores vão se assistir. Então, eles próprios se julgam as suas próprias atitudes, e com isso é uma forma de desarmar Ok. aqueles pontos, aquelas dores que faz com que eles não flexibilizem e não entrem em um consenso. Então, quando eles se assistem, eles julgam e dizem, eu estou fazendo isso com meu filho, né? Então eu só estou, vamos dizer assim, preso a uma briga entre casal e estou esquecendo daquele menor. Então, digamos que eu gosto muito de utilizar a mediação, Ok. utilizar um pouco das técnicas de direito sistêmico, que muitas vezes alguns não permitem, mas é isso que eu acho importante. Nós, advogados, cada vez mais buscar métodos onde a gente pode, de fato, estar ajudando na prática e tentar, de uma certa forma, não judicializar tudo. E tentar fazer as coisas de forma mais consensual, mais leve, porque, para mim, o que eu acho mais importante é a criança ali no meio de tudo, né? A criança o menor tem voto na matéria ou não? Como nós Tem. costumamos dizer. Tem. Nós temos aqui a possibilidade do menor, não existe definição de idade para aquele menor, de fato, ser ouvido pelo juiz. Mas, claro, o juiz vai analisar se aquele menor tem um certo, vamos dizer assim, discernimento na hora de falar, consciência do que Sim, está sim. acontecendo, e ele é ouvido sem ninguém no tribunal. Então, assim, por mais que a gente esteja em audiência, todo mundo sai, e ele vai ser ouvido pelo Ministério Público e pelo juiz, para que o juiz também consiga perceber exatamente O que um se pouco passa com a das... criança. Exatamente, que é a importância também de ouvir a criança. Ela vai ser acompanhada pelo assistente também, social, e também no próprio dia da própria audiência. O que acontece é que eu acho isso super importante. É importante também mencionar sobre um outro ponto que, infelizmente, no direito interno português não tem essa previsão, que é a alienação parental. Então, às vezes, a criança, ela chega ali e expõe, mas, pronto, nós somos profissionais da área jurídica e não temos a técnica, por exemplo, de um psicólogo. Claro. Então, a gente não consegue, às vezes, identificar se está sendo sincero ou se aquela criança está sendo estimulada. A alienação parental é um trabalho, infelizmente, do progenitor que fica mais com a criança, falar muito mal do outro progenitor, criar, né, toda uma certa imagem negativa. Infelizmente, embora na prática e na jurisprudência a gente nota que existe um certo entendimento da sua existência, mas não temos isso definido em lei. Mas existe, então é muito importante a gente analisar as provas, pedir uma análise de outros psicólogos, né, especialistas, para a gente conseguir comparar ali o parecer para verificar se aquele depoimento é fruto de uma alienação parental ou se aquela criança de fato está falando tudo de forma sincera. Então, assim, eu posso dizer que com o tempo a gente consegue até notar. Eu acho que os juízes também conseguem notar, mas o mais importante é sempre um parecer técnico para nos dizer se ele está sofrendo uma alienação parental ou não. Claro. De todos os casos que já teve destas situações, sentiu que a criança ficou bem entregue àquele progenitor? Ou houve algum caso em que tivesse ficado com aquela impressão, não era bem com aquele progenitor que devia ter ficado, devia ser com o outro, assim que tenha mexido mais consigo? Olha, eu tive um caso que mexeu muito comigo, a ponto de eu sonhar e dizer assim, eu tenho que salvar aquela criança, né? Porque, infelizmente, ele estava sofrendo maus tratos por parte da mãe e existia um certo risco dele, de fato, voltar a residir com a mãe. E o pai fez o deslocamento dessa criança de forma ilegal para o Reino Unido. O tribunal no Reino Unido, a corte, né, como a gente chama lá, britânica, decidiu que por conta da Convenção de Haia foi um deslocamento, né, ilegal, de forma incorreta. Então mandou, de fato, o pai voltar com aquela criança para Portugal. Então aquela criança já estava adaptada, já conseguia reagir na escola de forma mais positiva, mesmo não falando inglês, ele aprendeu rapidamente. Tinha notas melhores no Reino Unido do que no ano que estava com a mãe sofrendo maus tratos.
Então, existia um certo risco ali. E foi um dos pormenores que a criança mesmo me fez uma cartinha dizendo, né, para eu ajudar ele e não voltar a morar com a mãe, coitado. Entretanto, o juiz ficou muito assim sensibilizado com a situação, mas um pouco inseguro. Então, ele pediu para a gente tentar de novo a possibilidade de acordo. E então a gente não conseguia sentir, vamos dizer assim, como advogado, se de fato iria haver ali uma certa decisão favorável para a criança. Então foi assim uns 2 meses assim meio de terror, né? Infelizmente por parte do pai, por parte dessa criança. E no final o juiz decidiu que a criança pudesse regressar para o Reino Unido com o pai, como a criança de fato também expôs isso em audiência. Mas pronto, e uma das outras situações, já tive sim, também, de notar que as crianças estão sofrendo uma certa alienação parental, o Ministério Público e o juiz não ter uma certa sensibilidade com aquela situação e ainda permanecer as crianças exclusivamente de forma unilateral com a progenitora. Então, assim, a ponto de eu ver o meu cliente, enfim, chorar mesmo, sabe? Ter ali todas as emoções dispostas de que é um pai que ama seus filhos e não gostaria de estar longe dos seus filhos. Então, assim, Uma área muito particularmente, sensível, sim. é uma área muito sensível, porque eu acho que independentemente de acontecer um divórcio, uma ruptura ali num casamento, todo mundo construiu uma família pensando em dar certo. E eu acho que um filho, para quem é pai e para quem é mãe de verdade, eu acho que é o bem maior, né? Claro. Então tem muita, muita emoção envolvida. Eu tenho só mais uma pergunta, que é o seguinte: para nesses casos de crianças que, por causa de ordens do Tribunal pela Convenção da Haia, têm que regressar ao país onde estavam ou vão partir para outro país, os países que fazem parte desse acordo, eles fornecem apoio jurídico, sabemos que sim, mas, por exemplo, apoio emocional? Há algum processo que facilita isso? Eles fornecem esse tipo de dados? Porque para a criança às vezes pode ser algo traumático, tanto regressar como sair. Sim, sim. Olha, infelizmente nem todos os países vão de fato oferecer. Ok. O que a gente nota efetivamente é isso. No processo em si judicial, vai existir sempre uma entrevista de um psicólogo, de um assistente, mas acompanhamento normalmente aí vai ser um investimento particular. Certíssimo, ok. Era uma dúvida que eu queria esclarecer. Doutora, da minha parte, eu respondi todas as perguntas. Tens mais alguma pergunta? Nossa convidada. Não, Se quiserem entrar em contacto tem que consigo... ficar novamente. isso sim. Com certeza. Se quiserem entrar em contacto consigo por estes assuntos ou outros, como é que pode fazer? Olha, pode entrar em contato através do site www.jamilijambeiro.adv.br e temos também aí o e-mail jjambeiro@gmail.com. Certíssimo. Doutora, foi um prazer tê-la cá. Esclareceu-nos imenso esta questão e acho que ajudou muitas pessoas que estão a assistir ao programa. Sim. Sempre quiser vir, as portas de manhãs do TDV estão abertas para si. Muito obrigada. Muito obrigada. E terminamos por aqui um programa espetacular. Um programa bom, onde falámos de temas bastante interessantes, coisas muito atuais e que sabemos que também foi do seu agrado. Quais são os temas e convidados que nós vamos ter? Tem que ir às nossas redes sociais e estar connosco aqui na Curiacos para ver eu e o Zé dizermos quem é que nós vamos ter no próximo programa. Exatamente. Também podes-nos lançar o desafio nas redes sociais. Eu gostaria tanto que vocês abordassem este tema. Bem, pode ser que a gente aceite o desafio e procure um convidado que esteja especializado nessa matéria. Por agora, nós nos despedimos. Não se esqueça de dar beijinhos e likes nas nossas redes sociais. Contamos consigo no próximo programa. Exatamente. Beijinhos, tchau, tchau. Até lá. Até lá, até o próximo Manhãs da TV.